sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos começar então a primeira parte da nossa congregação deste sábado, encerrando as nossas meditações no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Último capítulo deste livro, capítulo de número 8. Vamos ler juntos este último capítulo. Enquanto lemos, o Espírito de Deus estará agindo na sua vida com a sua espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Aleluia! Este poema, esta poesia escrita em hebraico, por isso que em português nós não experimentamos ou desfrutamos o seu valor poético, mas desfrutamos o seu valor significativo, o significado de Cristo como o esposo e da sua igreja eleita como a sua esposa. Aquela igreja a qual Jesus se referiu no singular em Mateus capítulo 16, 18, ao declarar: sobre essa pedra, que sou eu mesmo, a palavra de Deus, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, edificarei a minha noiva, edificarei a minha esposa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito interessante como o último versículo só a primeira frase do último versículo
deste capítulo 8, versículo que encerra esta poesia, o Cântico dos Cânticos de Salomão, ele se identifica também com as últimas palavras lá no final da Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, onde está escrito que o Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva é a esposa que diz aqui nesse versículo 14, na primeira frase: vem depressa, amado meu. É isso que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, está clamando nesses dias: vem depressa, amado meu. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós estamos clamando pela vinda do Senhor Jesus. Nós não estamos clamando por soluções para essa terra, soluções para essas nações, soluções para a humanidade do jeito que está. Porque a humanidade do jeito que está, ela não tem soluções. A humanidade do jeito que está, ela está se encaminhando de mal para pior. E isso é até mesmo profético, como preparação para o fim dos tempos, para o fim de todas as coisas. Portanto, de acordo com a doutrina bíblica acerca do fim de todas as coisas, o que nós estamos orando, o que a igreja está orando agora não é: Senhor, soluciona os problemas do Brasil, soluciona os problemas das nações, soluciona os problemas da humanidade. Esse não é o clamor da igreja hoje. O clamor da igreja hoje é: vem depressa, amado meu. O clamor da igreja hoje é: vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo e a noiva de Cristo, a sua igreja, clamam: vem, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Esse o nosso clamor. Eu gostaria também de salientar aqui neste capítulo de número 8, duas expressões que nós temos que entendê-las como expressões que definem a humanidade pecadora sobre a face da terra, define o mundo antropológico. De vez em quando eu falo para vocês que a palavra mundo na Bíblia tem dois significados. O mundo cosmológico é o mundo visível, material, natural, criado por Deus. Ele é maravilhoso e composto dos três reinos da natureza: reino animal, reino vegetal, reino mineral. Esses três reinos, com todos os seus elementos, é maravilhoso. A criação é maravilhosa. A criação não tem pecado. Os bichos não têm pecado, as plantas não têm pecado, as pedras não têm pecado, a água não tem pecado. Todos os elementos que compõem os três reinos da natureza, que compõem o mundo cosmológico, não têm pecado. São coisas maravilhosas e que estão, na sua naturalidade, proclamando a glória de Deus, dando testemunho de quão maravilhoso é o Senhor. Mas quando a Bíblia fala dos homens, então fala do mundo antropológico. É nesse sentido que o apóstolo João, por exemplo, escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Que mundo inteiro é esse que jaz no maligno, debaixo do poder de Satanás? É o mundo antropológico, é a humanidade. É a esse mundo que Paulo também se referiu em Efésios capítulo 2, versículo 2, quando ele disse que todos os homens, todos os pecadores não convertidos, todos os ímpios estão seguindo o curso desse mundo, do
príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás é o espírito que atua nos homens não convertidos, na humanidade não convertida, e é por isso que a humanidade está indo de mal a pior. E também a palavra mundo surge quando Jesus dá ao diabo o título de o príncipe deste mundo. Ele não é o príncipe, o diabo não é o príncipe dos animais, ele não é o príncipe das plantas, ele não é o príncipe dos minerais, ele é príncipe do mundo antropológico, ele é príncipe dos homens sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem salvação, sem conversão. Quem domina sobre todas as pessoas não convertidas é o diabo. E esse domínio de Satanás sobre a humanidade, sobre todos os homens não convertidos, que sempre foram e sempre serão, até o fim dessa história, a maioria esmagadora dos seres humanos, a maioria não é salva, a maioria não é alcançada, nunca foi na história, a maioria nunca foi na história alcançada pelo Senhor. A maioria permanece nesse estado de pecado, nesse domínio de Satanás, e por isso esse mundo antropológico, esse mundo dos homens, essa humanidade separada de Deus, ela é representada aqui nesse capítulo 8 por duas palavras, por duas expressões. Uma delas está no versículo 5, que é a expressão deserto. A humanidade sem Deus é um deserto. E a outra está no versículo 7, muitas águas. A humanidade sem Deus é comparada a muitas águas. Parece duas coisas contrárias, né? Porque o deserto não tem água nenhuma, e onde há muitas águas, é claro, não há deserto. Mas são duas comparações para o mundo antropológico, para o mundo que não tem Deus. Começando do versículo 5, onde a humanidade sem Deus é comparada a um deserto. Por quê? Porque o deserto é árido. O deserto é seco. O deserto é chamado também de deserto porque é vazio. Vazio, seco e árido. Assim é o mundo antropológico. Assim é toda a humanidade sem Deus. A humanidade sem Deus é formada de bilhões, hoje sobre a terra, bilhões de pessoas secas, pessoas áridas, pessoas vazias de Deus. Por não terem Deus, são pessoas assim, sem espiritualidade, são pessoas sem vida espiritual. Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, eu sou o pão da vida, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. As pessoas do mundo ignoram completamente tudo isso que Jesus disse, porque elas não tendo Jesus, elas não têm essa vida. E como elas não têm essa vida, elas são comparadas aqui a um deserto árido, um deserto seco, um deserto inóspito, um deserto vazio. Esse deserto é comparado à humanidade. E a igreja é comparada aqui à esposa, à amada. E olha o que acontece com a amada no versículo 5, nessa pergunta feita por este coro. Só a pergunta inicial aí, somente a pergunta inicial do coro do versículo 5.
quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Olha, eu vou repetir a pergunta. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Nós temos aqui 3 elementos: o deserto, a igreja, que é a esposa, a amada, que são pessoas que subiram do deserto. Nós também estivemos nesse deserto. Nós também, antes da nossa conversão, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, pela obra da salvação, nós éramos pessoas secas, sem vida espiritual. Éramos exatamente, como diz o escritor brasileiro, vidas secas. Éramos pessoas secas, pessoas áridas, pessoas sem espiritualidade, pessoas vazias. O nosso coração era um deserto, porque Deus não habitava nele. Mas o Senhor nos alcançou no meio desse deserto. No meio desse deserto fomos alcançados pela graça, e o Senhor nos fez subir desse deserto, subir, sair dessa condição de queda. Subir é o contrário de descer. Subir significa sair de uma posição de queda, de uma posição de vale, de uma posição de abismo, de uma posição de profundidade. Nós estávamos no mais profundo abismo, nós estávamos no fundo do poço. A humanidade está no fundo do poço. Esse fundo do poço é chamado por Paulo, em Colossenses 1,13, de império das trevas. O mundo é o império das trevas. O mundo dos homens, o mundo antropológico é o império das trevas. A humanidade está no fundo do poço, sem espiritualidade, sem moralidade, sem amor, sem verdadeira alegria, sem salvação, sem Deus, sem perdão. É um deserto. Nós estávamos também aí, e o Senhor nos fez subir dessa realidade. E aí então o coro pergunta: quem é esta que sobe do deserto? A resposta a essa pergunta é a igreja eleita de Deus. A igreja composta daqueles, como Paulo escreveu em Efésios 1,4, aqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa igreja não está mais no deserto. Essa igreja sobe do deserto, e como ela faz isso? Ela vem encostada ao seu amado. O amado é Jesus. Ela vem encostada ao seu amado, ligada ao seu amado, abraçada ao seu amado, apegada ao seu amado. Nós fomos livres do império das trevas para sermos pessoas apegadas a Jesus. Não somos apegados a nada e a ninguém do mundo. Nós somos apegados a Jesus. Nós estamos encostados em Jesus. Nós estamos abraçados em Jesus, porque Ele nos fez subir do deserto. E a nossa vida não é mais árida, a nossa vida não é mais seca, a nossa vida não é mais inóspita. O Senhor habita em nós, Cristo vive em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos dentro de nós um rio de água da vida jorrando para a vida eterna, e nós temos o Espírito de Deus derramando o amor de Deus em nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar para o outro versículo agora. O outro versículo, que é o versículo de número 7, compara agora a humanidade sem Deus a muitas águas.
Parece o contrário de deserto, né? Nós vimos por que a humanidade sem Deus foi comparada a deserto. Agora vamos ver por que a humanidade sem Deus é comparada a muitas águas. Essa expressão muitas águas, que não aparece só aqui, mas aparece em toda a Bíblia, em todo o contexto bíblico, muitas águas representam instabilidade. Quando a humanidade sem Deus é comparada a muitas águas, é porque ela é composta de pessoas sem Deus, e por serem pessoas sem Deus, não são pessoas estáveis, que têm estabilidade, são pessoas instáveis, pessoas cheias de instabilidade, porque em primeiro lugar elas não têm estabilidade espiritual, e como elas não têm estabilidade espiritual, como elas não são firmes em Deus, não terão estabilidade em mais nada, não terão estabilidade em mais nada. Por isso que casamentos na humanidade são falíveis. Por isso que o amor da humanidade, o amor humano é falível. Eles falham nos relacionamentos, eles falham na moralidade, eles falham no caráter. O ser humano é totalmente instável sem Deus, e por isso é comparado a muitas águas. Se nós lermos lá no Apocalipse, como a gente faz todo início de ano estudando aqui o Apocalipse, nós vemos que a Babilônia, que no capítulo 17 de Apocalipse é comparada a uma mulher que tem o nome de a mãe de todas as meretrizes, prostituições e abominações da terra. Essa Babilônia representa o sistema secular, o sistema do mundo com tudo que nele tem. Tudo que há no mundo, disse o apóstolo João, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso é o secularismo, isso é o mundanismo, e por isso Paulo disse em Romanos 12 para nós: não vos conformeis com este século, não tomem a forma do mundo, não vivam como as pessoas do mundo vivem, porque elas são pessoas instáveis. Em Apocalipse 17 diz que essa mulher, ela está assentada, como que reinando, como alguém que reina. Ela está assentada sobre as muitas águas. E lá em Apocalipse 17, João, sob a inspiração do Espírito de Deus, explicou que essas muitas águas representam povos, nações, países, cidades, pessoas. As pessoas da humanidade, elas são representadas a muitas águas, porque são pessoas instáveis, pessoas cuja vida não está edificada sobre a rocha de Cristo, pessoas cuja vida está edificada sobre a areia, e grande é a ruína dessas pessoas, e essa grande ruína se chama eterna e justa condenação. São pessoas que não têm Deus, e por não ter Deus, não têm o verdadeiro amor de Deus em seus corações, porque o verdadeiro amor de Deus só é derramado no coração dos filhos de Deus, das filhas de Deus, pela obra do Espírito Santo de Deus, como Paulo declarou em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E Paulo também declarou em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, as 9 características do fruto do Espírito Santo, e a primeira e principal delas é o amor. O mesmo amor acerca do qual Paulo
descreveu num pequeno e preciosíssimo capítulo da sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, onde ele diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E é por isso que aqui no versículo 7 está escrito que as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado, porque o amor vale mais do que tudo nesse planeta. O amor de Deus, aqui se refere ao amor de Deus, que é derramado exclusivamente no coração da esposa. A igreja que vive no mundo, vive no meio dessas muitas águas, vive no meio dessa humanidade instável, mas essa verdadeira igreja de Cristo, ela é estável, porque tem a sua vida edificada sobre a rocha, porque ouve a palavra de Deus e a pratica e a obedece. E quem ouve a palavra de Deus e a pratica tem a promessa de Jesus de estar edificando a sua vida, a sua, comparada ali a uma casa, sobre a rocha. Pode vir o que vier, venham as chuvas, venham os ventos, venham as enchentes, podem dar com ímpeto contra essa casa, pode perseguir, pode odiar, pode acontecer o que quiser, mas essas pessoas permanecerão firmes, permanecerão estáveis, porque elas são representadas a uma casa edificada sobre a rocha. Jesus é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. E as muitas águas, a instabilidade do mundo não pode apagar o amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus. Por isso Paulo encerra ali um capítulo precioso de Romanos, capítulo 8, dizendo assim que, olha, eu sei que no mundo nós somos entregues como ovelhas ao matadouro, mas eu tenho por certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem o abismo, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é por causa desse amor que Paulo então declara que em meio a todas essas coisas, em meio ao deserto desse mundo, em meio à instabilidade desse mundo, nós que somos do Senhor, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, a Ele toda a glória e toda a honra. É por isso que nós, encerrando este livro, Cântico dos Cânticos de Salomão, entendemos porque Jesus ama essa esposa, e porque essa esposa tem como seu exclusivo amado o Senhor Jesus Cristo, e as muitas águas não podem apagar esse amor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.